O dia foi difícil. Letícia ainda não havia se acostumado ao papel de jovem mãe. O pequeno Heitor tinha menos de um mês. Era um menino tranquilo, mas mesmo assim consumia muito tempo e energia. Amamentar, lavar fraldas, passear, embalar. Ao cair da tarde, Letícia mal conseguia se aguentar de pé, se ao menos o marido a apoiasse. Mas de Gustavo não se podia esperar uma palavra carinhosa. Todo mundo cria filho. E você não fica choramingando. Não está fazendo nada de heróico, repetia o marido preguiçosamente. Ele mesmo, quando saía com a criança, mal ajudava. No máximo participava do banho noturno. Apesar de não estar sobrecarregado de trabalho e passar quase todo o tempo em casa, ou sair para seus assuntos pessoais, como dizia, sem dar detalhes, Letícia entendia que Gustavo apenas repetia as palavras da mãe, Regina. Ela morava com os jovens e exercia enorme influência sobre o filho. Desde o início não aceitara Letícia. Apesar de a moça vir de uma família simples, mas honesta e trabalhadora, o pai motorista de ônibus, a mãe vendedora. A família não era rica, mas unida e honesta. Letícia foi criada com amor, com valores de moral e honra. Concluiu o ensino médio e entrou num curso técnico de contabilidade na cidade. Esse trabalho nunca a atraiu, mas precisava estudar algo, então foi. Aos 16 anos, não se dá muita importância a essas coisas. Ainda se entende pouco quem se quer ser de verdade. No entanto, Letícia sempre se inclinava para o criativo. Bordava, tricotava, fazia bijuterias de resina epóxi, mas sua verdadeira paixão era a culinária. A moça adorava cozinhar, montava mesas para todas as festas familiares, preparava saladas, assava carnes, fazia petiscos e o que mais a encantava era a confeitaria. Bolos, cupcakes, doces. Letícia gostava de doce e isso se refletia na sua silhueta. Era arredondada, mas Tosse era uma arredondade muito estética, que até lhe caía bem. Mesmo assim, a moça tinha complexos e se preocupava muito que, por causa do peso extra, não conseguiria arrumar a vida amorosa. Em grande parte por isso aceitou logo os avanços de Gustavo. Eles se conheceram numa roda de amigos numa festa estudantil. Letícia se sentiu lisonjeada que um rapaz tão bonito tivesse reparado nela. Gustavo realmente se destacava pela aparência impressionante. Alto, moreno, olhos azuis, corpo definido de quem malhava e um sorriso que fazia Letícia derreter na hora. Gustavo cursava engenharia. Morava no centro da cidade com a mãe. Ela tinha uma loja de roupas para mulheres plus size. Apesar disso, as formas generosas de Letícia a incomodavam muito. Quando Gustavo a levava para visitar, ela repetia: "Você precisava emagrecer, não abuse dos pães." Letícia ficava sem graça, mas Gustavo apenas dava de ombros. "Não liga. O rapaz crescera sem pai. Esse assunto era tabu na família. O que exatamente acontecera com o pai dele, Letícia não sabia. Entendeu apenas que ele abusava do álcool. Por isso Gustavo não tinha contato com ele havia muitos anos. Já a mãe o cercava de amor infinito e superproteção. O menino não fora habituado ao trabalho e não se destacava pela responsabilidade. Ele sabia da própria atração e usava isso ao máximo. Garotas, baladas, festas. Regina não se opunha e dava dinheiro ao filhinho para diversão, desde que o bebê estivesse contente. O mais interessante é que Letícia via todos esses defeitos, mas a beleza e o charme de Gustavo a cegavam. Além disso, na cabeça dela ficara a ideia fixa: com a sua aparência, não vai dar. Essa é sua última chance de ficar com um homem. Não perca. E Letícia se agarrava a Gustavo, fechava os olhos para a preguiça dele, as traições, a mãe antipática, enquanto ele simplesmente se acostumara a ter à mão uma opção descomplicada que sempre o acolhia, alimentava, acalmava, entretinha. Casar com ela ele não pretendia e sempre mantinha na cabeça a ideia de terminar, mas tomar alguma decisão firme era simplesmente preguiça. Além disso, os estudos terminaram. Era hora de trabalhar. Letícia arrumou emprego sem dificuldade numa empresa privada de fabricação de móveis. Não era o que sonhava, mas precisava viver de algo. Além do mais, Gustavo não era especialmente generoso. No fundo, vivia por conta própria, e ainda na casa da mãe dele. O próprio Gustavo arrumou emprego como administrador de sistemas, com todos os benefícios. Horário flexível,
Tarefa simples, salário em dia e bônus. Inesperadamente, Letícia começou a ser atormentada pelo pensamento de largar toda aquela história. Mesmo que no futuro não encontrasse outro homem, era melhor estar sozinha do que numa posição tão humilhante. Além disso, os pais a apoiavam. Letícia, filha, para que você precisa disso? Ele não te merece, entende isso. Com ele você só vai sofrer, dizia a mãe, enquanto o pai apenas balançava a cabeça em reprovação. Mas, paralelamente a esses pensamentos, ela sentiu náusea e dor na barriga. A intuição não falhou. O teste mostrou que Letícia estava grávida. Os joelhos tremeram. A voz sumiu. Mesmo assim, a moça reuniu coragem e, sem rodeios, soltou para Gustavo que esperava um filho e não faria aborto. Ele amoleceu e começou a gaguejar algo como: "Como assim? Não se apavore com o aborto, pense bem. Somos jovens demais, não é hora de filhos." Mas Letícia mostrou caráter. "Vou ter e pronto." Com ainda menos entusiasmo, Regina recebeu a notícia. Ao saber da gravidez de Letícia, ela chorou e lamentou em voz alta: "E por que isso tudo conosco?" Os pais da moça estavam prontos para receber, lá com a criança sem o marido. "Criamos sozinhos, não precisamos de um pai assim", disse a mãe. O pai foi menos categórico, mas no geral também apoiou a filha. No entanto, no círculo social todos sabiam que Letícia namorava Gustavo, e se ela tivesse o filho sozinha, a reputação do rapaz sofreria. "Que canalha! Largou a namorada grávida", diriam vizinhos e amigos. Foi exatamente isso, e não o fato de a criança crescer sem pai e a mãe ter de criá-la sozinha, que assustou Regina e a fez dar bênção ao casamento. Gustavo não ficou nada feliz, mas fiel ao seu estilo, não resistiu. Começaram os preparativos para um casamento grandioso. Para Regina, era importante não passar vergonha. Letícia se acalmou e até acreditou que ainda dava para consertar, que ela e Gustavo conseguiriam construir uma família normal. Os preparativos do casamento a envolveram. Escolhia o vestido, mandava os convites, combinava o cardápio no salão. Gustavo respondia quase tudo com: "Como você quiser, tanto faz." O único interesse especial foi pelo fotógrafo escolhido para a festa, uma moça simpática chamada Vanessa, com um decote impressionante. Todos os acertos desse processo ele assumiu. Letícia não deu importância. Tinha preocupações de sobra. Além disso, a gravidez não estava fácil. Náuseas, inchaço, sonolência. Mesmo assim, a fé sagrada nos valores familiares lhe dava forças e a fazia manter o sorriso no rosto. O casamento foi em novembro, numa época cinzenta e triste. O rosto do noivo estava igual, só brilhava quando Vanessa estava por perto com o equipamento. Ainda mais quando ela o levava para sessões de fotos individuais num canto tranquilo. A mãe de Letícia viu tudo. Seu coração sangrava. "Dessa não vai dar nada bom. Coitada da minha filha", pensava e enxugava as lágrimas escondido, mas não quis estragar o dia da filha grávida. Além disso, ela estava radiante, especialmente quando trouxeram o bolo de 3 andares com flores e figurinhas de chocolate. Uma verdadeira obra de arte. Quem dera eu aprendesse a fazer assim, pensou na hora. O bolo foi comido, soltaram fogos, os convidados foram embora. O conto de fadas terminou. Começaram os dias cinzentos na casa de Regina. Gustavo e Letícia moravam com ela, embora a mulher tivesse condições financeiras de comprar um apartamento separado para eles. "Para que gastar? Tem um apartamento de 4 quartos. Cabe todo mundo. Morem aqui. Assim fico tranquila com Gustavo. Vejo que ele está vivo, saudável e bem alimentado. Ele tem estômago sensível, precisa ser alimentado direito. Você não vai conseguir", dizia com censura para Letícia. E ela só lembrava dos seus inúmeros pratos de todo tipo. Até comida dietética ficava deliciosa nas suas mãos. Mesmo assim, a moça suportava tudo pelo futuro do filho, do seu anjinho. Esperara tanto por aquele menino, tricotava sapatinhos, comprava fraldas e brinquedos. Regina comprou o carrinho e o berço mais baratos da loja, tudo com suspiros e lamúrias. Gustavo quase não participou dos preparativos para o nascimento do filho. No máximo reagia com emojis às fotos que Letícia mandava das lojas infantis. E, em geral, começou a ficar menos em casa. Surgiram assuntos secretos, trabalhos noturnos e viagens longas que antes não existiam. Quando Letícia perguntava sobre as viagens,
Regina respondia com arrogância: não é da sua conta. Assim, sem rodeios. Do respeito que aparecera brevemente antes do casamento, não restou nada. Mas Letícia sabia que não podia se estressar, pois dentro dela havia uma nova vida. E não era um milagre. Para se distrair, Letícia começou a assistir vídeos de confeiteiros e a aprender a fazer bolos. Red Velvet, cenoura, brigadeiro gourmet. Como fazer o pão de ló mais fofinho. Como preparar o recheio de frutas equilibrado. Como deixar o creme leve mas cremoso. Letícia buscava as respostas com enorme interesse e mergulhava no mundo doce, fugindo do mundo real. Na prática, conseguia pouco. A sogra chamava o hobby da nora de capricho. Dizia que fazer bolos era desperdício de ingredientes e proibia gastar dinheiro com bobagem. Só às vezes, quando visitava os pais, Letícia assava com prazer e depois toda a família comia os doces com o mesmo prazer. A fuga para o mundo doce ajudou a moça a tornar a gravidez suportável. As relações dentro da família iam por água abaixo. Gustavo se afastava a cada dia. A sogra ficava cada vez mais azeda e grosseira. Começaram a escapar frases como engravidou por aí e agora nós que temos de resolver. Até Gustavo, que no início não admitia a ideia de que a criança não fosse dele, começou inesperadamente a repetir à mãe. Letícia engolia as lágrimas, mas esperava que com o nascimento do bebê tudo mudasse. Não foi o caso. Importante, quem a levou para a maternidade foi o pai. Quando as contrações começaram, Gustavo não estava em casa, não atendia o telefone, e Regina tinha entregas super importantes de peças exclusivas na loja. Não podia adiar. Felizmente o parto foi fácil e rápido, e em maio nasceu o loirinho de olhos azuis Heitor. A alma de Letícia virou do avesso naquele instante. Aqui está ele, o homem da minha vida. Não podia sonhar com mais nada. E entendeu que, acontecesse o que acontecesse, ela seria a mulher mais feliz do mundo. Para receber alta da maternidade vieram parentes e amigos. Gustavo também, milagrosamente, encontrou tempo. Chegou acompanhado da fotógrafa Vanessa. Precisa registrar esse momento importante. Entraram de braços dados. Os pais de Letícia mal podiam esperar para pegar o neto no colo. Já Regina foi indiferente. Com um sorriso falso, posou para a câmera segurando o bebê no envelope azul e logo o devolveu para Letícia. Nem olhou direito para o neto, que tinha os olhos de Gustavo. Para Letícia começou a fase da maternidade, difícil chamar de feliz. Nem marido nem sogra ajudavam com o bebê. Ainda reclamavam quando ele chorava e atrapalhava. Regina começou a falar sem parar de enxaqueca, e Gustavo praticamente desapareceu de casa, deixando apenas as fotos da maternidade. Ir para a casa dos pais Letícia não conseguia por causa do que as pessoas pensariam. Além disso, os pais dela tinham um apartamento pequeno e antigo, na periferia da cidade, sem praça decente nem posto de saúde por perto, e os pais, gente trabalhadora, já não eram jovens. A mãe tinha problemas no coração. O choro do bebê não os deixaria dormir. No entanto, ela acabou tendo de voltar para a casa dos pais. Um dia, voltando do passeio com o filho de 1 mês, Letícia descobriu que a fechadura da porta fora trocada. O pânico a tomou. Era hora de dar de mamar e colocar Heitor para dormir. Letícia tocou a campainha sem parar. Regina abriu a porta com ar superior. O que está acontecendo? Pode me explicar? Perguntou Letícia, com as mãos tremendo. Ao lado, o bebê começou a chorar. Ainda vou ficar perdendo tempo com você. Só sabe ficar de rabo entre os homens. Esse menino não é nosso. E a sogra expulsou a nora com o recém-nascido, colocando as coisas na frente dela. Ainda bem que entregou o carrinho e as fraldas. Letícia teve vontade de se jogar no chão do corredor e ter um ataque, mas tinha o filho ao lado. Isso significava que não tinha direito à fraqueza. Precisava ser forte. Ligou para o pai. Ele saiu do trabalho e foi buscar a filha e o neto. A mãe quis fazer escândalo com o genro, mas logo entendeu que era inútil. Letícia até o último momento acreditou que Gustavo, ao saber do ato da mãe, viria buscar, lá com o filho. Como poderia ser diferente? Eram família. Tinham acabado de ter um filho. Tinham tanto pela frente. Passou um dia, nenhuma notícia de Gustavo. Passou o segundo. Letícia já não esperava que ele viesse, mas torcia para que ao menos ligasse, explicasse, dissesse que não ficariam juntos, mas ao menos mantivesse contato com o filho
e pagasse pensão. Passou uma semana. Gustavo não apareceu. As amigas de Letícia ligavam e a apoiavam. Chamavam o ex-marido de canalha e safado. Uma delas, Vanessa, até disse que o esperara na frente de casa para envergonhá-lo, mas ele nem se abalara. Sorriu cinicamente, deu de ombros e seguiu. A voz de Vanessa tremeu. Ela omitiu que naquele momento Gustavo não estava sozinho. De braços dados com ele ia a impassível fotógrafa Vanessa. Mas a moça resolveu poupar o coração da amiga. Letícia já tinha dor suficiente. Naquele exato momento ela parou de acreditar que aquela história teria final feliz. É tudo para melhor, filha. Acredite, felicidade naquele casamento nunca teria. O tempo cura, tudo se ajeita. Vamos criar nosso Heitorzinho sozinhos, desde que haja saúde, dizia a mãe e acariciava a cabeça de Letícia. Depois ia para a cozinha e levava a mão ao coração. Doía e queimava, mas não havia tempo de ir ao médico. Agora eram tantas preocupações, mas nada eram alegrias. O netinho era querido, amado, desde que houvesse saúde. A ferida realmente foi cicatrizando devagar. Letícia se acostumava ao status de mãe solo. Descobriu que não era nada tão terrível. Dava para lidar com tudo. Dava para superar. Melhor do que criar um filho com um homem que não o queria e com aquela sogra bruxa. Mais ainda, Letícia respirou aliviada e começou a curtir a maternidade. Felizmente, com o Heitor não havia grandes problemas. Era um menino quieto, obediente, querido não só pela família, mas por todos os vizinhos. Letícia vivia tranquilamente na periferia com os pais. Não cruzava mais com a família de Gustavo. Só se viram no cartório quando se divorciaram. Regina também foi, para soltar suas farpas de filha da rua. Letícia decidiu se comportar com dignidade e não reagir àquelas pessoas. Apago eles da minha vida. Para mim agora são nada. São vazio. Que vivam como quiserem e eu e Heitorzinho vamos ser felizes, pensava a jovem mãe. Aos poucos ela começou a encontrar tempo para o velho hobby, a confeitaria. Voltou a assistir vídeos, até pensou em comprar cursos. Assim chegaram com os pais até o inverno. No ano novo, Letícia assou um delicioso bolo de chocolate e decorou com figurinhas de fondant, arvorezinha, coelhinhos, flocos de neve. Resolveu criar conta nas redes sociais e postar seus trabalhos. Decidiu não voltar para a contabilidade depois da licença maternidade e virar confeiteira caseira. O pai aprovou em silêncio, e a mãe não cabia em si de alegria e apoiava a filha em tudo, além de cuidar de Heitor com prazer. Durante o inverno, a conta de Letícia se encheu de fotos novas e coloridas de bolos. A moça tinha talento para fazer coisas gostosas e bonitas. As figurinhas saíam tão perfeitas que ninguém na cidade conseguia igual. Os trabalhos eram poucos, porque muito tempo ia para o filhinho, mas todos eram primorosos. «Uau, que lindo!» escreviam estranhos nos comentários. Letícia aos poucos florescia. No entanto, o círculo social da moça continuava limitado. Havia razões. Primeiro, estava ocupada com o filho e a confeitaria. Segundo, a ex-sogra favorita fizera de tudo. Regina espalhara a lenda de que Letícia sempre fora facinha e vivia flertando com homens. Chegou a dizer que a moça traía até durante a gravidez. Considerando o trabalho de Regina e que pela loja passavam muitas clientes, os boatos se espalharam rápido. Pessoas inteligentes, que conheciam a verdadeira natureza da lojista, não acreditavam e mudavam de assunto. As mais ingênuas aceitavam como verdade e repetiam as maldades sobre Letícia. Parecia que a própria moça nem se abalava com aquela sujeira. Já no casamento entendera que descer aquele nível custava caro, mas a mãe de Letícia se magoava muito, tentava defender a filha e dizer que era calúnia, e cada vez mais levava a mão ao coração. O pai fingia que estava tudo bem, mas parecia até um pouco envergonhado pela filha, embora soubesse perfeitamente que eram todas mentiras sujas. Quem apoiava muito Letícia era a amiga Vanessa, que dizia que tudo se voltaria contra o ex-marido e a mãe dele. Era sobre ela que deviam fazer o filme Se a Sogra é um Monstro, brincava. Depois do inverno veio a primavera. Heitor completou 1 ano. Já andava e disse a primeira palavra. Não foi mamãe, mas vovó, que ele amava muito e que o amava de todo o coração. Mas esse coração parou inesperadamente no outono. Infarto no local de trabalho. Tantas desgraças caíram sobre aquela mulher boa e luminosa.
Letícia ficou desesperada, muito mais do que no divórcio. Naquela época, no fundo, não perdera nada. Ao contrário, tirara um peso, um fardo que só a atrasava. Com a morte da mãe, perdeu o apoio sob os pés. Perdeu a esperança, mas não baixar os braços novamente foi Heitor quem ajudou. Precisava aguentar pelo filho. A mãe não aprovaria se ela se entregasse, chorasse e afundasse em sofrimento. Tinha de se manter de pé, custasse o que custasse. Enterraram a mulher num lindo dia de outubro, no auge do outono dourado. O ar estava cheio de luz. Letícia viu como um sinal da mãe. Nem pense em ficar triste. Tudo vai ficar bem. Eu continuo aqui, agora como essa luz. O pai de Letícia, Carlos, estava destruído. Em agosto eles tinham comemorado bodas de prata 25 anos juntos. Sim, no casal nunca houvera paixão de livro, mas havia respeito e confiança, e a idade ainda era jovem, não chegara aos 50. No ano novo, planejavam festa de aniversário, reunir a família toda. Letícia faria um bolo bonito com flores, como a esposa gostava. Mas agora, em vez de festa, velório, em vez de bolo, comida de consolo, em vez de sorrisos, lágrimas. E como viver agora? Ele não estava acostumado com as tarefas de casa. Com a esposa vivia como rei. Ela cozinhava, lavava, limpava. Nunca reclamara que ele não ajudava muito no lar. Talvez por isso tenha ido embora antes do tempo, fazendo tudo sozinha. E ainda tinha o netinho. Claro que dava tanta alegria, mas cuidar de criança pequena naquela idade era cansativo. Talvez Letícia não devesse ter se dedicado tanto aos bolos. Criasse o filho primeiro, depois fizesse o que quisesse, mas sobrecarregara a mãe. Ela também não era de ferro. Agora precisava se acostumar com a palavra viúvo. Como se acostumar? O coração se partia. Mas não havia jeito. Letícia e o pai voltaram para o apartamento vazio, como se tivesse perdido a alma. Felizmente, Heitor continuava sorrindo e enchendo os cômodos de luz. Só que perguntava muito: cadê a vovó? Não havia o que responder. Além disso, no pai havia uma mágoa escondida contra a filha, que sobrecarregara a mãe, não a protegera. Não falava com Letícia, mas se via nos gestos, na expressão, no comportamento. Ficou mais distante e irritado, e ele mesmo sabia que não era certo, mas não conseguia se controlar. Letícia sentia. No início se convencia de que era impressão, mas depois confirmava que era real. Mas não havia tempo para sutilezas emocionais. Tosse. Precisava reorganizar a casa, ou melhor, aprender a construir tudo de novo. O hobby dos bolos teve de ser adiado novamente. Agora realmente não dava. Se antes a mãe ajudava, agora era tudo sozinha. Sopas, carnes, o máximo que o tempo e as forças permitiam. Vanessa ajudava muito. Trabalhava com manicure, tinha horário flexível e tentava ajustar para ajudar a amiga. Às vezes ficava com o menino, ajudava na limpeza, dava apoio moral, algo valiosíssimo. Vanessa não tinha filho nem marido. Decidira dedicar a juventude à carreira e ao crescimento pessoal, e conseguira. Com pouca idade já tinha grande clientela, espaço próprio no salão no centro. Fazia cursos constantes, agenda lotada com meses de antecedência, especialmente antes de feriados. Resultado: carro bom, roupas de qualidade, férias em resorts e nenhuma dependência de homem ou família. Vanessa, como você é incrível. Sério, admiro e invejo um pouco. Eu, por burrice, me agarrei a esse Gustavo como idiota e estraguei tudo. Podia estar agora como confeiteira de sucesso e sem problemas, com a vida doce em todos os sentidos, lamentava Letícia. Querida, nunca é tarde para correr atrás do sonho. Você não tem 100 anos. Tem experiência. Está nas suas mãos. Vá em frente, respondia Vanessa. Sim, você tem razão. Quando Heitor crescer um pouco vou me dedicar. Mas agora preciso pensar no pão de cada dia. Sinto que meu pai já está tenso com nossa presença. Ele nos ama, claro, mas quando a mãe estava viva era uma coisa, agora é outra. Descobrimos que com ela éramos todos crianças. Sem ela todos têm de amadurecer de repente. É duro. Ele se acostumou a ser cuidado. E eu não consigo dar essa atenção agora por causa do menino pequeno. Estou pensando em mudar, mas não tenho para onde nem com quê. E você, por que nunca comprou apartamento? Sempre quis perguntar. Ganha bem, mas investe em outras coisas.
Por quê? Perguntou Letícia. Ah, amiga, nessa cidade pequena não tem futuro. Entendi isso há tempo. Por isso não enraizo aqui. Moro de aluguel e está ótimo. Quando juntar mais um pouco, vou para São Paulo. Lá sim tem vida, dinheiro de verdade e liberdade. Sem fofoqueiras e filhinhos de mamãe. Você sabe bem, disse Vanessa. Entendi, sorriu Letícia. Aliás, já que estamos falando, quer vir comigo para São Paulo? Até agora achava que você não pensava em mudar, mas hoje vi que tem esses pensamentos. Além disso, as circunstâncias motivam, nada como um chute do destino, brincou Vanessa. Ah, amiga, se eu fosse livre como um pássaro aceitava na hora, mas tem o Heitorzinho, ele vai fazer só 2 anos. E como vou viver lá e onde? Perguntou Letícia. Primeiro, não vou amanhã, só no inverno. Decidi a tempo que mudaria no meu aniversário, que é em dezembro, mas ano novo, tempo de milagres. Enfim, criei uma história na cabeça e quero realizar. Você ainda tem tempo. O menino cresce, você reativa as habilidades de confeiteira. Quanto à moradia, sou prevenida e não vou para o nada. Tenho uma tia com apartamento de 2 quartos na periferia de São Paulo. Ela e o marido foram para o litoral no ano passado. Problema de tireoide dele. Médicos recomendaram mudar de clima. O apartamento é bom. Eles têm medo de alugar. A tia acha que vão voltar. Por enquanto está vazio e precisa de cuidado. Ela não se opõe que eu more de graça. Como são 2 quartos, dou um para vocês. Não cobro nada. Primeiro, consciência não permite. Segundo, você sabe que sou péssima dona de casa e preciso de ajuda. Limpeza, comida, tudo. Você é especialista nisso. Fica em casa com o filho, lava o chão, faz bolos. Depois coloca o menino na escola e começa a carreira de confeiteira. O que acha? Detalhou o plano a incansável Vanessa. Letícia ficou surpresa, mas os olhos brilharam. Acendeu-se a esperança de um futuro melhor. Futuro em que seria confeiteira de sucesso, longe da província fofoqueira e das maldades que a envolviam como teia pegajosa. Futuro em que se desenvolveria, aperfeiçoaria a arte e ganharia bem para sustentar a si e ao filho, e idealmente ajudar o pai. Sabe, Vanessa, acho que aceito. Tenho 6 meses para aperfeiçoar os bolos perfeitos. Só não mude de ideia, brincou Letícia. Amiga, você me conhece. Cumpro o que digo. Não sou como aquele Gustavo infantil, disse Vanessa e abraçou Letícia. Ela até chorou um pouco, mas a fraqueza foi momentânea. A proposta de Vanessa a motivou tanto que ela agarrou a ideia com seriedade. Para facilitar financeiramente, Letícia e o pai venderam a casa de campo. A mãe amava mais que todos. Cuidava da horta, fazia conservas, compotas. Sem ela, a chácara perdeu sentido. A vida em casa melhorou. Surgiu dinheiro para compras. Letícia estocou farinha, açúcar, fermento, comprou curso online de uma confeiteira renomada e começou a trabalhar. Não trabalhar, mergulhar de cabeça. A página com fotos de bolos foi reativada. Vanessa ajudou novamente, chamou um amigo que configurou anúncios pagos. Vieram os primeiros pedidos. O número de seguidores crescia. Isso trazia renda e distraía Letícia da morte da mãe e da vida amorosa fracassada. O coração da moça estava calmo, a alma leve e alegre. Verdade que Heitor teve de ir para a creche, mas era menino tranquilo e sociável, então não houve problema. E o melhor, não adoecia. Crescia saudável. O pai também respirou aliviado. A filha estava mais independente, e isso o alegrava. Sobrava tempo para si. Às vezes até surgiam pensamentos de que talvez encontrasse outra mulher para envelhecer junto. Mas ele mesmo se envergonhava e afastava essas ideias. Parecia traição à esposa falecida. Além disso, fazia só 1 ano da morte dela, mas ele tinha só 52 anos. Ainda um homem jovem, com muita energia. Mas não agora. Não agora. Não era hora. Enquanto isso, dezembro se aproximava. Vanessa fazia as malas, recolhia esmaltes e equipamentos, se despedia da vida antiga. Não pretendia voltar. À frente estava a conquistar São Paulo. Pretendia tomar a cidade de assalto, desde que a tia não mudasse de ideia. Felizmente não mudou. O apartamento esperava. No início do inverno, Vanessa realizou o sonho e se mudou para a capital. Letícia teve de adiar a mudança. Justo então, Heitor adoeceu. Dei azar.
Se culpava a mãe, lembrando da alegria por ele ter saúde de ferro. Dessa vez o menino ficou tão mal que passou 1 mês no hospital. Pneumonia bilateral, soro, febre, antibióticos, noites sem dormir, lágrimas. Letícia viveu estresse enorme e parou de pensar em São Paulo. Que capital! Só quero que meu filho se recupere e sobreviva. Deve ser o destino me colocando no lugar. Fique na sua cidadezinha e nem sonhe grande. Cada um no seu canto. São Paulo. Sonhar demais. Pensava Letícia engolindo lágrimas. Como sempre, Vanessa ajudou. Milagrosamente conseguiu em São Paulo remédios raros e bons e mandou para a amiga. Heitor melhorou e no momento Letícia não podia querer mais. Em janeiro receberam alta. Obrigada, Vanessa. Sem você eu já teria desistido. Depois de tudo que fez por nós, não posso pedir mais nada. Nem ajuda com a mudança. Viva sua vida. E obrigada. Para com isso, amiga. Acontece. Se todo mundo fosse saudável, os médicos ficariam sem trabalho. Curaram o Heitorzinho e ótimo. Depois vai ter história para contar para os netos. E é verdade. Obrigada a mim. Se não fossem os remédios que consegui, teria sido ruim. E consegui onde? Em São Paulo, porque é a cidade das oportunidades. Se ficar parado em cidade pequena, fica para trás. Então se anime. Agora mudar é arriscado. O menino ainda está se recuperando. Mas na primavera eu espero você. Ele faz 3 anos. Já é homenzinho. E o apartamento é ótimo. Letícia, meu Deus. Piso aquecido, banheira de hidromassagem, metrô pertinho. Cantava Vanessa ao telefone. E Letícia acreditou novamente. São Paulo não perdoa a fraqueza. Precisava ao menos tentar. O inverno terminou. Esquentou. Heitor se fortaleceu. As relações com o pai não eram ruins, mas a antiga calor não voltou. Letícia não entendia por quê, mas não queria encher a cabeça. Em maio juntou as coisas. Pegou o que tinha de mais precioso, o filho de 3 anos, e pegou o ônibus para São Paulo. Não tinha a mesma determinação de Vanessa de nunca mais voltar. Não descartava que no outono voltasse arrependida, mas acreditava que conseguiria se adaptar na capital. Nem sonhava em conquistar. Lá, bastava que lhe desse paz e independência financeira. Sonhava com vida nova. E baixinho, modestamente, a voz interior sussurrava que sonhava com amor grande, claro e sincero, onde ela não só daria, mas receberia de volta, onde seria envolvida de carinho e cuidado. Como será ser amada como sou, com minhas curvas, sardas, mania de esquecer as chaves, com todos os defeitos que parecem encantadores justamente por serem nossos, pensava Letícia sonhadora à noite, ao deitar Heitor. Não escondia que também sonhava com um pai para o filhinho. Gustavo não merecia esse título, apesar de nesses 3 anos ter aparecido algumas vezes e transferido R$ 10.000 com a observação para Heitor, gota no oceano. Mesmo assim, Letícia tinha certeza de que ele fazia escondido da mãe, então restava alguma consciência. Ainda assim, Gustavo era a maior decepção da vida dela, mas sem ele não teria acontecido a maior alegria, o filho. Por ele, Letícia viraria montanhas. Felizmente, depois da mudança para São Paulo, não precisou de feitos heróicos. Ao contrário do medo da moça do interior, a capital a recebeu com bastante carinho. O apartamento realmente era grande e aconchegante, metrô e parque perto. O que mais querer? Letícia mostrou o Cristo e o Parque Ibirapuera para o filho, passeou com ele no Parque da Aclimação. O menino ficou encantado e Letícia entendeu que fizera o certo, que cravaria os dentes no asfalto paulista, mas não voltaria. Não com ela. Tinha alguma reserva de dinheiro. Juntara com os bolos, mais parte da venda da chácara. Felizmente o pai não se opôs. Letícia entendia que tinha alguns meses para se adaptar. Depois precisaria ganhar. Não pagava aluguel, mas precisava comprar comida e roupa para si e o filho, e queria sobrar para lazer. Sonhava que Heitor tivesse infância feliz. Vanessa, enquanto isso, já estava bem estabelecida, o que não surpreendia. Logo após chegar, arrumou emprego num salão perto de casa. Simples, mas para começar servia. A amiga, embora não tivesse problema de autoestima, sabia que o nome conquistado na cidade pequena não valia nada em São Paulo. Para pleitear algo melhor, precisava começar do zero. Vanessa construiu clientela do nada, dava o máximo, era simpática e ativa, trabalhava sem folga,
e fazia cursos. Paralelamente conhecia a capital e o mercado de beleza, onde pagava mais, melhores condições, maiores perspectivas. Quando Letícia chegou, Vanessa já trocara de salão. Agora trabalhava numa estúdio premium mais central, lugar de alto padrão, com outro preço. Até celebridades apareciam às vezes. Rendia bem mais. Vanessa estava feliz que tudo seguia o plano. Apesar de chegar em casa exausta, já juntara dinheiro para férias e decidiu que merecia um merecido descanso numa ilha paradisíaca. Viagem marcada para o outono, para fugir do cinza e da umidade paulista. Vanessa amava cores e emoções fortes. Além disso, não era contra um romance de resort com algum moreno bonito. Por causa do trabalho sem fim esquecera a vida amorosa e o coração quente queria amor. Para Letícia não havia tempo para romances nem descanso. Precisava se firmar. Felizmente, no apartamento de São Paulo, havia cozinha espaçosa e clara, com todos os equipamentos. Liquidificador, batedeira, bom forno. Parte dos utensílios de confeitaria trouxe da cidade, parte comprou em São Paulo. Com ingredientes não havia problema. A variedade em São Paulo era muito maior. Perto de casa, vários supermercados com preços bons e grande sortimento. Não precisava ir longe. Além disso, usava muito delivery. Tudo chegava em casa, o que era ótimo com criança pequena. Felizmente, Heitor continuava um menino calmo e esperto. Não atrapalhava na cozinha, brincava ao lado ou desenhava. A jovem mãe entendia que seria bom colocar o filho na escola, assim teria mais tempo para trabalhar e ganhar mais. E o menino começaria a socializar, conversar com outras crianças, se desenvolver. Letícia sabia que não dava tanta atenção quanto queria, mas não tinha outro jeito. Era a única provedora da pequena família. Durante os passeios nas praças via crianças que já liam bem, falavam inglês, faziam natação. Nesses momentos, Letícia se sentia inadequada e culpada, embora tentasse se convencer de que fazia o possível. Vou me firmar, construir boa clientela e colocar Heitor numa boa escola, depois natação e inglês. Ele tem de crescer saudável e inteligente, dizia para Vanessa quando conversavam na cozinha à noite. A amiga aprovava e dizia que não duvidava. Foi Vanessa quem ajudou Letícia nos primeiros passos como confeiteira em São Paulo. Letícia precisava de clientes. Na cidade natal todos a conheciam e os pedidos eram muitos. Aqui, concorrência enorme. Confeiteiros faziam verdadeiras obras de arte. Mas Letícia acreditava no próprio talento. Vanessa falava da talentosa amiga para as clientes, recomendava, mostrava fotos dos bolos lindos e gostosos e ainda dizia que os preços eram bem menores que os locais. Por enquanto, quando se firmasse, viraria a confeiteira mais cara da cidade. Vocês vão ver, mãos de ouro e talento de Deus. Tudo caseiro, mas sofisticado. E as esculturas de chocolate e fondant, dá até pena comer. Então corram, peçam enquanto os preços ainda são acessíveis, divulgava Vanessa. Era nata em marketing e os clientes apareceram. O primeiro pedido em São Paulo foi bolo de 3 anos de uma menina, a cliente fixa de Vanessa. Não me decepcione, amiga. É uma mulher boa, não quero perder. Faça um bolo para todos ficarem de queixo caído. Se não perdemos a cliente, disse Vanessa e bateu no ombro de Letícia. A confeiteira sentiu frio na barriga, mas os olhos brilharam. Responsabilidade alta. Mas o tema era próximo, bolo infantil para a menina da idade de Heitor. Letícia sonhou. Quem dera um dia tivesse uma filha. Sempre sonhara com família grande e homem forte ao lado. Mas eram só sonhos. Agora era trabalhar duro. O design foi descrito pela cliente. Bolo de 2 andares, tons rosa, número 3 e figurinha da princesa favorita do desenho. Letícia já fizera bolos parecidos na cidade natal, mas o público aqui era mais exigente. A cliente era rica, certamente já vira de tudo. Difícil impressionar, mas precisava. E o bolo de 2 andares seria visto por muitas mães. Seria propaganda excelente. Letícia comprou os melhores ingredientes, até mais caros que o normal. Para não se distrair, pediu que Vanessa passeasse com Heitor. Embora ela normalmente não gostasse de babá, o que não se faz pela amizade e pelo seu futuro doce e financeiramente estável, brincou a manicure. Letícia passou o dia inteiro na cozinha. Usou touca, luvas e de fundo as músicas favoritas da mãe para se inspirar. Resultado: bolo lindo,
perfeitamente liso, pão de ló fofinho, creme leve, recheio de morango. Decoração com flores de chocolate, número 3 e princesa de fondant. Fazer a figurinha tomou quase tanto tempo quanto o bolo inteiro, mas ficou idêntica. Até pena comer, disse Vanessa ao ver a obra. É por reações assim que trabalho. Confeitaria para mim é arte que alegra os olhos e o estômago, ainda mais para crianças. A alma canta, respondeu Letícia. Chega de papo, vamos entregar esse doce show. As amigas colocaram o bolo no carro de Vanessa e foram. Letícia se preocupava se chegaria inteiro, se a cobertura racharia, se a figurinha cairia. Mas tudo correu perfeito. O bolo chegou intacto e causou furor. As crianças gritaram de alegria. Os adultos suspiraram admirados. Letícia observava de longe e quase chorou de felicidade. A aparência é metade do sucesso. O importante era o sabor. Quando cortaram, o coração de Letícia parou. Que o pão de ló esteja bem molhadinho, pensou. O corte foi perfeito, úmido, colorido. Todos suspiraram de novo. A aniversariante bateu palmas. Ao provar, vieram os elogios. A dona da casa agradeceu Letícia. Ficou ótimo. Minha filha está apaixonada. E eu também. Bolo delicioso. Sempre admirei quem sabe fazer assim. Meu máximo é bolo de pacote. Vou recomendar para todo mundo e pedir mais. Aliás, mês que vem é nosso aniversário de casamento, 5 anos. Faz um bolo temático? Letícia aceitou feliz. A propaganda funcionou. Logo outra cliente, amiga da primeira, pediu bolo para gender reveal. Branco por fora, massa colorida dentro conforme o sexo. Era menino. Letícia usou corante azul. Esse bolo a deixou um pouco triste. Como as pessoas se amam, valorizam a família, fazem festa até para isso. E o meu nem quis casar quando soube da gravidez. Melhor não ter casado mesmo, pensou com tristeza. Da vida passada procurava não lembrar, mas às vezes as memórias vinham. Felizmente o trabalho distraía. Os pedidos vieram em cascata. No gender reveal ainda mais gente. O boca a boca funcionou. Cada vez mais pessoas sabiam da talentosa confeiteira. Bolos de aniversário, bodas, corporativos. No início do outono, Letícia começou a se enrolar. Não dava conta do volume. Queria crescer profissionalmente. Agora em São Paulo podia fazer cursos presenciais, aprender com os melhores. Felizmente o trabalho rendia bem e ela pôde colocar Heitor na escola. Pensou em babá, mas preferiu a creche, formato mais familiar para quem veio do interior. Mais socialização. Encontraram vaga perto de casa, mas surgiu o problema. Fila de espera. Vanessa novamente resolveu com contatos. A partir de outubro pode levar. Tudo arrumado dia 2, garantiu. Dia 2 era o aniversário de morte da mãe. Já faz 2 anos, e você continua me ajudando do céu. Eu te amo e sempre vou lembrar, pensou Letícia com lágrima. Com o pai falava só por telefone, e cada vez menos. Ele não insistia. Parecia mais distante. Letícia se convencia de que era bobagem. Na primeira semana de Heitor na escola Letícia, até diminuiu os pedidos para se dedicar ao filho, mas foi desnecessário. O menino se adaptou fácil, fez amigos, obedecia. Os professores adoravam. Mas nem tudo foi fácil. Em meados de outubro, Heitor adoeceu sério. Começou com o nariz escorrendo, tosse, febre baixa. Letícia não deu muita importância normal em quem entra na escola, mas piorou rápido. Parecia pneumonia de novo. Felizmente uma cliente era médica. Em setembro, pedira bolo de aniversário e ficara encantada, deixara contato. Era terapeuta, mas tinha conexões. Ajudou, indicou clínica com pediatra pneumologista. Heitor foi internado. Exames rápidos, diagnóstico preciso. Conseguiram vaga em hospital bom. O menino melhorou, mas o caso era complicado. Então chamaram um pneumologista adulto. Ele veio à enfermaria, contido, um pouco distante, mas muito profissional. No crachá, Dr. Leandro Mendes. Doutor, o que meu filho tem? Dá para curar? Perguntou Letícia exausta após o exame. Fique tranquila, vai ficar tudo bem. Não é simples, mas vamos encontrar a solução e o tratamento certo, respondeu Leandro. Acalmou não só com palavras, mas com o olhar sereno e confiante. O médico cumpriu. Sugeriu esquema de tratamento e o menino melhorou. Logo recebeu alta domiciliar
e em 1 grau de novembro voltou à escola. Durante esse tempo, Letícia não assou. O primeiro trabalho depois da recuperação foi um kit de cupcakes de agradecimento aos médicos. Uma caixa grande para a equipe e 2 pequenas para o pediatra e para Leandro. Foi ao hospital e deixou com gratidão. Leandro trabalhava em outro setor, mas o pessoal disse que ele estava ali por acaso e saíra há 10 minutos. Aconselharam ir ao estacionamento. Letícia desceu correndo. Já estava escuro. Encontrou o carro. Leandro ia saindo. Ela praticamente se jogou na frente. Moça, o que está fazendo? Ah, é você? Como está o filho? Surpreendeu-se o médico. Sim, sou eu. Desculpe o susto e quase causar acidente, mas queria muito agradecer. Você salvou a vida do meu filho. Obrigada, disse Letícia e entregou a caixa. Não precisava. É meu trabalho, curou o médico. Pega, são só docinhos. Eu mesma fiz. Queria agradecer com algo maior, mas é o que posso. Docinhos? Acertou em cheio. Sou doceiro, sorriu Leandro. Letícia achou que ele corou, mas talvez fosse a luz. Espero que goste. 6 sabores diferentes. Chocolate caramelo, manga maracujá, cereja. Não sabia quais preferia. Obrigado, mas não tenho família. Vou comer todos sozinho. E ainda bem. Sorriu Leandro e pegou a caixa. Letícia viu que ele não usava aliança. Na caixa tem meu cartão. Faço bolos por encomenda, esculturas de chocolate e fondant. Ficarei feliz em ajudar em festas. Depois a vida voltou ao normal. Heitor na escola, Letícia na cozinha, mas a moça não parava de lembrar do olhar bondoso e confiante do médico que salvara seu filho, embora tentasse afastar o pensamento. Uma semana depois ele escreveu: Bom dia, Letícia. Quero encomendar um bolo. Meu aniversário é daqui a 3 dias. Aceita? As bochechas de Letícia queimaram. Respondeu. Combinaram sabor bolo de leite, tipo leite ninho. Letícia escolheu decoração simples, mas elegante. Bolo branco com estetoscópio de fondant e feliz aniversário melhor médico. Normalmente mandava por motoboy, mas dessa vez entregou pessoalmente. Foi de vestido novo e maquiada. Leandro abriu a porta também arrumado. Olhos azuis, não tão intensos quanto os de Gustavo, mas bondosos. Os dois estavam nervosos. Depois de entregar o bolo, Letícia ia embora, mas ele ligou. Letícia, menti. Não é meu aniversário. Queria te ver. Tenho um bolo grande e gostoso, mas sozinho não como. Me ajuda? Letícia subiu. O apartamento era espaçoso, moderno, mas faltava toque feminino. Durante o café a timidez passou. Descobriram afinidades. Humor parecido, mesma música, filmes, passaram facilmente para temas pessoais. Leandro contou que nunca casara. Na juventude amara uma colega, planejara casamento, mas após 3 anos ela o trocou. Sofreu anos e evitou relacionamentos. Teve casos leves, nada sério. Letícia se surpreendeu com a sinceridade. O tempo voou. Letícia percebeu que ficaria conversando a noite toda, mas precisava voltar para Heitor, que ficara com Vanessa. Ao se despedir, Leandro disse: Queria que o próximo encontro fosse um encontro de verdade. Te convido para passear. Letícia aceitou. Mencionou o filho. Sem problema, traga ele. Vamos ao aquário, ver os peixes. Eu queria ir a tempo. O dia cinzento de novembro pareceu o mais bonito do ano para Letícia. O romance com Leandro cresceu rápido. Ele se deu bem não só com Letícia, mas com Heitor. O menino se aproximava. Os 3 passeavam muito pela cidade. Leandro, paulistano raiz, conhecia tudo. Levou os 2 a museus. Letícia se encantava tanto quanto o filho. Sentia asas crescendo. Mesmo assim, sentia que havia algo escondido. Perguntou diretamente. Leandro confessou que não podia ter filhos biológicos, e isso o atormentava porque sonhava com família grande. Por isso a presença de Heitor não o incomodou. Ao contrário, alegrou. Espero que isso não te afaste, disse. Não, tudo bem. Eu também sonhava com família grande, mas o principal é o amor. E Heitor já te vê como pai, respondeu Letícia. Logo veio a declaração de amor. Na virada do ano, Leandro propôs que Letícia e o filho fossem morar com ele. Tão rápido? Nos conhecemos há poucos meses. Surpreendeu-se Letícia. Por que esperar? Eu te amo, amo Heitor. Sonhamos com família. É natural. Letícia chorou. Lembrou de Gustavo, da frieza dele. Nas férias foram à cidade natal visitar o pai.
Ele recebeu alegre, mas parecia constrangido. Letícia notou que o apartamento parecia desabitado. Perguntou. O pai confessou que estava com outra mulher. Moravam na casa dela. Letícia entendeu, mas doeu. Perguntou quem era. Ela vende, respondeu o pai. Como a mamãe, disse Letícia com tristeza. Contou sobre Leandro, que logo iriam morar juntos. A cidade natal se tornara estranha. No dia seguinte, esperando no farol, viu Gustavo do outro lado da rua. Os olhares se cruzaram. Letícia pegou Heitor no colo e correu. No dia seguinte voltou para São Paulo. A tristeza sumiu quando Leandro a abraçou forte. Os preparativos da mudança envolveram os dois. Leandro adaptou o apartamento para o menino. Parede sueca, brinquedos. Letícia levou todo o equipamento de confeitaria. Você é rápida, amiga. Menos de 1 ano em São Paulo e já com bom trabalho e homem. Me ultrapassou. Mas meu homem é só questão de tempo, brincava Vanessa. Letícia continuou fazendo bolos. Colocou Heitor em nova escola e natação. Fez cursos presenciais. Leandro o cercava de cuidado inédito. Em maio, ele a pediu em casamento. Começaram os preparativos. O idílio foi interrompido por ligação do pai. Letícia, temos problema. Minha companheira está com câncer de pulmão. Estágio inicial, mas aqui não tem bons médicos. Precisamos ir para São Paulo. Seu Leandro é pneumologista bom. Pelo amor de Deus, ajude. Letícia sentiu dor, mas aceitou ajudar. 1 semana depois, o pai chegou com a companheira. Letícia resolveu ir ao hospital apoiar. No corredor viu o pai de mãos dadas com Regina, a ex-sogra. Regina emagrecera muito. Letícia gelou. O pai tentou explicar, mas ela não quis ouvir. Encontrou Gustavo também. Gritou e saiu. Levou Heitor. Passou o dia com ele no zoológico. À noite conversou com Leandro. Não queria ajudar aquela gente. Leandro, como médico, insistiu na ética. Letícia foi inflexível. Cancelaram a cirurgia. Depois de muita conversa com o pai, que contou como conhecera Regina no ônibus, que ela se arrependera, Letícia decidiu perdoar. Vou perdoar todos. É melhor assim. A cirurgia foi remarcada. Letícia visitou Regina no hospital. Conversou com Gustavo também. Ele se desculpou, pediu para ver o filho. Letícia permitiu, mas com supervisão. Depois entrou no quarto de Regina, segurando a mão de Leandro. Tudo no passado, Regina. Melhore. Saiu. Abraçou o pai chorando. Ao descer, disse a Leandro: chega cedo hoje. Tem bolo especial te esperando. O bolo era de leite ninho com figurinha de repolho e bebê dentro. É para nascimento de criança, mas não por encomenda. Vamos ser pais, querido. Estou grávida. Não pode ser. Eu não posso ter filhos. Pois é. Milagre. Porque filhos nascem do grande amor. E o nosso é assim. E eu fiz bolo de leite ninho porque espero que seja uma menininha. Nova fase da nossa vida, Leandro. Entende? Entendo, meu amor. E agora sinto uma leveza que nunca senti. E só vai melhorar. Verdade? Verdade, querida. O principal é não nos perder e cuidar do nosso amor.